Olá, sejam bem-vindos ao podcast Tri Contando. Eu sou Kaira Miranda e hoje falaremos sobre saúde comunitária no Território do Bem. Esse episódio foi produzido por mim e pelas minhas colegas de jornalismo Ana Clara Gonçalves, Brenda Corte e Carol Costa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a saúde é um estado de completo funcionamento físico, mental e social, sendo um dos fatores mais importantes para a sobrevivência do ser humano. No Território do Bem, o setor apresenta escassez no auxílio do poder público e grande mobilização de voluntários da própria comunidade para colocar as medidas em prática. O Território do Bem é composto pelos bairros São Benedito, da Penha, Itararé, Bonfim, Consolação e Gurijica. E também tem 3 comunidades: Jaburu, Floresta e Engenharia. Nós, no 6º período de jornalismo da FAESA, estivemos lá no Território do Bem e realizamos uma pesquisa que apontou diversas necessidades, do território e em relação aos serviços essenciais para a comunidade. Em relação à saúde, 40% dos entrevistados apontaram escassez de farmácias, por exemplo. Isso indica uma carência no acesso a medicamentos na região, o que pode impactar a saúde e o bem-estar dos moradores, claro. E por isso que nós estamos aqui para falar sobre esse tema tão importante, tão necessário para os moradores. Hoje vamos conversar com a Nildes, que ela é diretora da unidade de saúde localizada lá no Território do Bem, e também com o Valmir Dantas, que ele é coordenador do Fórum Bem Maior, localizado também no Território do Bem. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela participação. Eu que agradecemos, obrigado. Eu vou iniciar as perguntas. Primeiro para o Valmir. Eu quero entender da percepção de cada um de vocês, mas primeiramente da sua, como que você descreveria a situação de saúde, de modo geral, ali no Território do Bem hoje? Pois é. Hoje o Território do Bem, é um território com a sua população, a maioria jovem, E a gente, às vezes, tem dificuldade de estar levando essa juventude, para as unidades, para fazer alguns preventivos, para a saúde. Então, a gente, assim, enquanto liderança comunitária da região, a gente percebe que ainda falta um incentivo maior do poder público, para atrair, e cativar essas pessoas a procurar a unidade, Até mesmo algo que poderia se identificar com a juventude, Porque a gente tem diversos problemas sociais no Território do Bem, A moradia é das causas das doenças respiratórias da maioria da população do Território do Bem. O lixo é outro problema gravíssimo na região, O descarte do lixo corretamente, a coleta do lixo, que às vezes há uma coleta que não é adequada para aquelas regiões, Porque região montanhosa, de morro, vielas, escadarias, tem toda uma logística diferenciada das baixadas, A questão também do acesso, dessas pessoas aos médicos especializados, É uma demanda muito grande para especialistas, pessoas que hoje são comprometidas porque por ter uma gravidez, às vezes, não bem segura, e aí compromete a saúde da criança, e essa criança já nasce com algum tipo de anomalia, E ela tem que ser cuidada, com especialistas. E são coisas muito novas para essa sociedade, para essa geração agora, Porque na geração anteriormente, as pessoas não percebiam essas anomalias que existiam, dessas crianças, Quando descobrir já era tarde, Hoje tem acesso para descobrir, mas eles demoram, essa pessoa ter acesso. Então, assim, é um território de população jovem, com muitos problemas, principalmente a questão social, E que precisa de investimento. E a saúde, ela é essencial para a nossa população. A gente tem uma cobertura boa de unidades, que a doutora Nildes vai falar depois para você. Nós temos, são 4 unidades, Isso. 4 unidades no nosso território. Conquista das lideranças comunitárias, A gente só tinha uma unidade que era a de Maruípe. Nós temos a de Maruípe ainda, que atende ainda o nosso território,
Então, assim, a gente tem uma cobertura boa. Precisa melhorar? Precisa sim, né? Mas aos poucos a gente vai descobrindo como fazer isso e de que forma, né? Porque, volto a dizer, tem muitos problemas, né? Por falta de investimentos há décadas do poder público. E a saúde compromete muito a nossa população. Uhum. E para você, Nildes, uma visão geral, assim, da saúde no território do bem? Eu, como diretora de uma unidade de saúde, que é a Unidade de Saúde de Consolação, né? Como o Paulo me falou, tem as outras em torno, que é do Itararé, bairro da Penha, Bonfim e Maruípe, que dá a cobertura nessa território que para a gestão da saúde é o território de Maruípe, né? Ela fica dentro desse contexto, tem essas unidades. Então, assim, o que eu vejo? A gente oferece, né, a nossa unidade, uma unidade de estratégia da família, que é o acompanhamento de prevenção, e a gente faz todo esse acompanhamento, né, dentro daqueles pacientes que são cadastrados. Existe um cadastro para que, né, a gente possa fazer esse acompanhamento. E aí a gente tem as agentes de saúde, né, até para vocês entenderem o que é uma unidade de estratégia da família. A unidade estatal de família ela é composta de equipes mínimas. Essa equipe mínima ela tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e os agentes de saúde. Cada equipe dessa ela é dividida por uma parte do território. Então, vamos dizer, eles São Benedito, que né, onde o coisa lá é o que lá é a equipe 3. Então, a médica faz visita domiciliares, a enfermeira faz visita domiciliar, as agentes de saúde faz esse movimento no território e nos traz para dentro da unidade, para a própria dentro da equipe, o que precisa dentro dos pacientes. Elas fazem visita nos idosos. Então, assim, essa demanda, ela vem de fora para dentro para a gente fazer todo esse acompanhamento da unidade. Quem são pacientes hipertensos e diabéticos, né, pela estratégia, eles têm agenda protegida, né? Tem as agendas, as gestantes, puericultura, que são as crianças de 0 a 2 anos, e os hipertensos e diabéticos, eles têm uma agenda programada com cada equipe. Então, assim, é claro que, como ele falou assim, são muito jovens, mas também tem muito idosos, né? A meia-idade, vamos dizer assim, dos 30 aos 50, 60, é uma população que são trabalhadoras, né? E que, às vezes, no horário que a unidade funciona, eles estão trabalhando, né? E aí, nesse momento, eles têm muita dificuldade, às vezes, de ir no horário que o SUS agenda. Sim. Né? Então, é diferente de você ir numa outra, só que você marca o horário, eu posso esse horário, eu posso esse horário. Não, você tem um horário, a unidade funciona de 7 da manhã às 18 horas, né? Então, ela acompanha nesse sentido. Então, assim, cada território ali que a gente olha, como ele falou assim, a questão da saúde, né? Ela não é só da gente, mas a saúde de fora também. Como ele falou, o lixo, né? A questão da própria estrutura da casa, tudo o saneamento, né? Tudo isso traz problemas para a saúde. Então, a gente vê muitas crianças né, que elas desenvolvem problema de sarna, né? Uma série de problemas de pele que pelo próprio ambiente traz. Né? Aí as mães, por não saberem ou não entenderem, né, aquela coisa, fica esperando, vai melhorar e não leva. E hoje, como a gente tem um programa de saúde escolar, que é um programa, né, que é ligado ao Ministério da Saúde, então a gente tem um programa de saúde escolar que a gente tem que fazer algumas ações dentro da escola. E essas ações dentro da escola é que nos traz muitas coisas das crianças. Entendeu? Então a gente consegue ter uma visão, uma panorâmica dessa questão da saúde no território dessa forma. As agentes de saúde, ela acaba sendo um olhar da gente lá fora, né? Porque elas que andam por lá, elas que caminham, elas são moradoras do território. Sim. Entendeu? Então elas entendem e trazem para as reuniões de equipe aquilo que necessita. E fora outras ações que a gente faz no território, né? E a gente tem a questão da acessibilidade. Como é que você vê a questão da acessibilidade das pessoas da comunidade, de saírem de suas casas, irem até a unidade? É tranquilo, não é?
os acessos para todas as unidades são bem tranquilos. As unidades foram construídas em lugares estratégicos, né, que a comunidade pode, né, ter o acesso o mais rápido possível, né, para qualquer demanda de saúde que ela tiver. E esses locais foram escolhidos pelas comunidades, pelas lideranças comunitárias, né. Só a unidade de Maruípe, que não, que já existia, né, e ali foi construído, não sei por quem, que é mais velho do que eu, então não posso dizer. Mas a maioria delas estão em locais estratégicos, próximo ao ponto de ônibus, né? Então, assim, cerca de 20, 50 metros, a pessoa pega um ônibus e está na unidade. Ou solta do ônibus e está na unidade. O carro para na porta de todas elas, né? Tem rampa, né? Então, assim, é lógico que a gente precisa de uma infraestrutura maior, porque ao longo dos anos as unidades de saúde ficaram pequenas para a quantidade da população. Então aumentou demais a quantidade de usuários, né, e não está comportando mais em algumas unidades. Mas os conselhos, que cada unidade tem um conselho, e eles já estão pleiteando essas demandas para melhorar. Você fala, falando em acesso, você fala, né? Ele falou de acesso a chegar, né, na unidade, Isso. seja um acesso de ônibus, né? Mas também tem um acesso como que eles chegam à unidade. Uhum. Como é que eu faço para marcar uma consulta? Eu estou vendo outro acesso. Não sei se, né? Sim. Que quando você falou em acesso, eu pensei neste acesso. Porque, como vocês falaram, tem pessoas que são mais de idade lá, né? É. Então, que não tem esse acesso à informação mesmo, que é o que a gente está tentando fazer hoje aqui, levar acesso à informação às pessoas. Então, às vezes a pessoa não sabe nem como marcar, né? Chegar lá com essas dúvidas. E é isso que eu falei. Na estratégia, existe esse grupo que são, né, que tem acompanhamento. Que, vamos dizer, hipertenso, diabético. Ele tem que, de 6 em 6 meses, ele tem que fazer uma consulta médica. Hoje, no território, nós temos cadastrado na minha unidade de saúde aproximadamente 13 mil pessoas. A minha unidade, ela é composta de 6 equipes. Muita gente. É muita gente. Então, então, assim, como eu falo, pré-natal. Pré-natal, a gente fala até que é chave de ouro, porque você acha que está grávida, você vai à unidade, você faz um teste rápido, você já sai dali marcado com os exames para fazer e acompanhar no pré-natal. É claro que umas já chegam lá com 5 meses, às vezes já nascendo bebê, mas o pré-natal ele já sai de lá todo ele agendadinho, né? Todo mês ela vai ter a consulta. Sim. Seja, às vezes é consulta com a enfermeira, às vezes é consulta com a médica. Se é uma gestante que ela é de alto risco, ela é acompanhada com acompanhamento mais lá no centro de especialidade, né? Ou lá, ou na UCAM, encaminha. Então, esse tipo de pessoa, elas já são acompanhadas, assim, agendadas, entendeu? São agendas pré-agendadas. A puericultura também, a criança faz isso de 0 a 2 anos, que é a puericultura, né? E, então, elas são todas... A restante, elas têm os agendamentos da equipe, tem um agendamento online que a prefeitura tem. Aí muita gente fala, é difícil, mas a gente, às vezes, sabe assim, que é difícil, porque, às vezes, assim, eu sou, né? Tenho uma idade, não sei mexer muito bem com a tecnologia. Então, eu faço agendamento online, eu tenho que confirmar, voltar lá naquele site e confirmar. E muita gente não confirma, achou que agendou online, pronto, tá feito. Não e aí, faz. quando chega na unidade, ela perdeu essa vaga porque ela não confirmou. E aí, às vezes, o telefone que fez foi da neta, do sobrinho. Sim. Então, a gente, quando quer fazer um agendamento ou confirmar a consulta, a gente não consegue. Mas o acesso dela, ou vai diretamente à unidade, na recepção consegue agendar, ou faz o agendamento online. Esses outros já são pré-agendados e aí são avisados, né, pelas agentes de saúde, né, porque isso vai para a reunião de equipe, faz uma avaliação e vão sendo agendados. E fora disso, nós temos demandas abertas todos os dias, né? Isso na minha unidade e nas outras unidades da minha E coordenação. você falou de demanda. Você acha que os recursos que tem lá na unidade são suficientes para a comunidade do Território do Bem? Ou você acha que ainda tem muita coisa para melhorar? A minha unidade, lá a Unidade de Consolação, ela é uma unidade, como eu falei, de 6 equipes. Essas equipes estão compostas por médicos, enfermeiros,
Lá tem vacina, tem sala de laboratório, tem um dentista, tem sala de curativo. Ela é praticamente completa, né? Hoje eu estou com um déficit de dentista, mas a gente sempre faz uma organização para ter. Então, assim, ela... como a gente fala assim, a organização dessas agendas pré-agendadas, elas são muito organizadas. Só o que acontece é o seguinte, eles perdem receita, né? Aí tem essa receita que é continuada, perdeu, então não está no período que eu tenho que ver como é que a gente vai fazer para trocar, ou eles não tomam o medicamento certo, e aí existe uma alteração, né, da sua saúde, da pressão, alguma coisa nesse Sim. sentido, aí eles retornam para... Então, assim, por mais que seja orientado, compreender essas questões todas, eles não conseguem fazer um acompanhamento direito, até por uma questão, às vezes, de serem letrados, né, por ter uma baixa... Então, eles, às vezes, perdem, não sabem ler a receita, né? Você orienta, a gente faz as caixinhas das receitas com os medicamentos. Aí a gente tem até um código. Quem vai tomar de noite, a gente bota uma lua. A gente desenha na lua, para que elas não consigam tomar o medicamento certo. Sim. E quando tem a família mais organizada, a família também faz esse acompanhamento. Mas tem muitos idosos que são sozinhos. Uhum. Então, essas pessoas acabam indo muito mais à unidade, né, do que deveriam estar indo. Porque Sim. elas, né? Mas, assim, a organização para dentro, é claro que sempre vai ficar faltando, porque 13 mil habitantes, né? Por mais que você organize no ano, coisa você tem, mas a gente acaba tentando organizar o máximo que a gente pode para atender Sim, a sim. todos, entendeu? E sobre esses desafios que a gente tem falado, Valmir, você acha que existem fatores que contribuem para esses desafios na saúde? Fatores externos que estão na comunidade que contribuem para que esses desafios sejam aumentados, né? Não entendi a pergunta. Desafios de quê? Desafios que estão dentro da comunidade que fazem com que seja levada a saúde, seja difícil de ser levada a saúde aos moradores. Desafio de, talvez, policial, violência, Então, até a própria Covid, né? no âmbito geral das unidades, enquanto território, né, as unidades ela tende a atender, né, a comunidade bem assistida, né? Ela assiste muito bem a população do território do bem, porque são 5 unidades, né? Os desafios para os profissionais, eles são mais profissionais do que para a população, porque a população ela tem algumas vertentes que ela pode, né, ou pode na unidade do Itararé, ou pode na unidade de Consolação, ou pode na unidade do Bonfim, de Maruípe e tal. Então ela tem algum plano que ela pode, de algum momento, se ela tiver alguma dificuldade de nenhum, ela pode ir a outra, só ela informar a unidade que ela é assistida, então ela pode ser atendida, entendeu? Então esse desafio interno, a questão da violência, a questão, né, de operação policial, isso já existe há décadas, mas as pessoas, quando ela precisa de acesso à saúde, ela não deixa de ir, né? Ela pode mudar estrategicamente o dia. O que a gente tem assim mais angustiante na questão da saúde, né, é quando as pessoas elas procuram determinado serviço e esses serviços não são ofertados para elas, né? E aí há uma espera muito grande para essa demanda. Isso aí angustia, e isso faz com que as pessoas, né, por mais que ela seja bem atendida naquela comunidade, ela vai, né, isso é da natureza da humanidade mesmo, falar que a unidade não está atendendo adequadamente. Mas não é isso, é porque há uma demanda muito grande e há uma formação acadêmica menor para a demanda que existe, né? Então, assim, o Estado não tem grandes quantidades de especialistas suficiente para atender a demanda da população do território do bem, né? Que a gente vê que às vezes demora. Tem gente que tem sorte, mas demora uns 3, 4 meses, né, doutor? Mas em relação à especialidade, assim,
o município, ele tem, né, por legislação, por questão toda, quais são os tipos de especialidade que tem, que é de direito do município ter. E tem as especialidades que é do Estado, né, que depende, que é o Estado que tem que ter, porque a prefeitura, né, o município, no caso, ela não tem, dentro da questão da saúde do município, ela não tem que ter todas, não é preconizado todas os tipos de especialidade. Hoje, né, eu posso falar hoje, o que tem feito, né, nesse momento a Prefeitura de Vitória, ela tem feito alguns convênios, contrato com Santa Casa, para aumentar esses tipos de especialidades, que isso deveria ser do Estado. Dentro da unidade de saúde, não existe especialidade. Dentro, como eu falei, são compostos de equipe mínima. É o médico da família, que é um clínico generalista, um enfermeiro, né? Os técnicos, o dentista. E o que eu tenho de especialidade lá? O pediatra. Eu tenho um pediatra e tenho um ginecologista, né? Quando ele faz um preventivo que precisa, quem faz na estratégia, quem faz o preventivo é o enfermeiro, né? Não é o ginecologista. Vai para o ginecologista caso tenha alguma coisa mais agravante. Então, dentro das unidades de saúde, estratégia são essa equipe mínima formada. Quando o médico encaminha para uma especialidade, né, Vitória tem um centro de especialidade, que é ali no centro de Vitória, aonde é composta por cardiologista, dermatologista, proctologista, urologista, né? Até agora nós somos Novembro Azul, né? Sim. Que é a questão da saúde do homem, do câncer de próstata, né? Então, todas as unidades estão fechadas numa ação para dar, né, nesse momento de acessibilidade, para trazer os homens que são mais complexos de estar vindo. Não, é a população que menos vem à unidade de saúde, são os homens. Então, existe algum tipo de campanha hoje de Novembro Azul dentro do território do bem, na unidade de saúde de lá? Isso. Tanto dia 18 agora, né? Dia 11 agora vai ter uma ação grande, né? Lá no CME, que é no Centro de Especialidade de Atendimento de Urologista. Entendi. Né? A programação de quem estava para ser agendado, né, para o urologista, a Prefeitura de Vitória esse mês zerou a fila de espera. Bacana. E, né, zerou, e a gente vai ter, então, no dia 11, uma ação grande para a demanda, até vai ter demanda aberta, que as unidades vão se organizar para atendimento diretamente com o urologista. Sim. Né? E essa campanha, ela parte da comunidade ou ela parte mesmo do Estado? Vocês acham que, falando Valmir, assim, as políticas locais e estaduais, você acha que atende a comunidade ou você acha que não? Geralmente, assim, quando né, eles nos acionam, atende, né? Quando nos aciona, a gente fica, né, a gente fica sabendo pelas agentes de saúde, né, ou pela coordenadora, porque a gente tem um conselho e o conselho são de lideranças comunitárias. A maioria dos representantes do conselho local, a maioria são lideranças, né, que participam do conselho. Então, a liderança, nós temos um grupo, né, e que eles passar dessas informações. Então, toda a campanha de vacinação, campanha, né, Outubro Rosa, agora, Novembro Azul. Então, a gente fica sabendo e aí tem uma adesão muito boa. O território ele é muito participativo nessas questões. Às vezes a demanda é até maior do que eles imaginam. Nunca fica furada as demandas deles. Sempre tem atendido a nossa comunidade. Nilde, você consegue citar os principais desafios enfrentados pelos profissionais de saúde que trabalham lá no território do bem? Hoje, assim, eu acho que o principal desafio deles é quando o território está passando por momentos mais violentos. Quando eles estão passando por momentos mais violentos. Porque, né, é um território que ele tem nenhuma vulnerabilidade, um território que, né, que a violência está ali, mas elas sobem normalmente. Elas fazem visita, caminham lá por dentro sem problema nenhum, não tem problema. É evidente que quando está mais violento, passando por, né, alguns problemas lá em cima, elas ficam mais receosas de subir mesmo.
Elas Mas é importante a gente destacar que não é um território violento. Existem momentos que acontecem violência, assim como ele qualquer outro ele é um lugar, né? território. Ele é um Lembrando que a violência, ela é uma violência que parte do Estado primeiro, né? Não é a violência do povo contra o povo. Não, assim, Aí, o que acontece, né, é que às vezes é muito rotulado ao território do bem, né? E aí os profissionais, tanto da saúde, como da educação, como de qualquer outra área, ficam assustados, porque escamufla as informações corretas, né? Aí parece que é a comunidade que é violenta. Há um confronto do Estado com a comunidade. E às vezes isso atinge os profissionais, né? Sim. Porque de qualquer maneira, né, os moradores também, eles também sofrem com essa violência. Sim. Eles também ficam assustados. Então eles se recuam, se retraem e às vezes deixa de ir na unidade por conta disso, perde uma consulta por conta disso, né? Então, assim, essa violência, ela parte sempre do Estado. E volto a dizer, nós conversamos anteriormente, nós quatro, vocês e a gente, eu até falei sobre isso, né? Precisamos de profissionais capacitados, formados, que entendam de qual a forma de trabalhar nessas comunidades mais carentes. Porque nessas comunidades carentes tem que ser profissional capacitado. Porque existe esse tipo de situações que a pessoa precisa estar, por mais que não vai conseguir, mas tem que estar pelo menos no mínimo preparado estruturalmente para poder amparar quando a pessoa vai em busca de ajuda. Uma saúde de qualidade. Pra Porque se a pessoa que tem problema de hipertensão, por exemplo, se deparar com uma violência muito alta, ela pode vir a óbito, né? E tem que ter esses profissionais que são muito competentes, principalmente pelo que eu conheço das unidades, todos os profissionais são muito competentes, são muito atenciosos com os moradores, mas tem muitos que desistem de trabalhar por conta disso, né? Por conta do que escuta, nem é do que vê, por conta do que escuta, né? E aí a gente acaba perdendo um profissional gabaritado, muito bom nas nossas comunidades. Voltando a dizer, a violência parte do Estado, nunca da comunidade. Assim, as visitas domiciliares, né? Todas as equipes, elas têm um dia de visita. A enfermeiras têm as visitas, tipo assim, nasceu uma criança, o enfermeiro tem até 10 dias para fazer essa visita domiciliar, para agendar depois a primeira visita, né, de puericultura desse bebê. Existem os idosos acamados, então, que a gente traz na reunião de equipe organizado para que o médico faça a visita. Então, de cada equipe tem o seu dia de visita. O médico faz 1 ou 2 visitas, porque, né, não dá para fazer mais pela questão, né, da logística do território, entendeu? Mas, pelo menos na semana, toda semana tem as visitas domiciliares. Cada espaçozinho tem sua equipe que vai. Então, assim, eles sobem, né, os morros, faz as visitas sem problema, junto com as agentes de saúde, faz todas, nunca tivemos problemas nunca tive ninguém que ser abordado, de ter falado, nunca teve isso. É evidente, como eu falei, quando estão momentos mais críticos, né, o que acontece? A gente até pede, não deixa fazer visita para que eles não se sintam, né, passa por esse momento mais conflitoso, para que não fale abordar, não sobe, outro dia a ambulância não pôde subir. Sim. Né? Então, assim, mas elas não deixam de fazer essa visita, elas transitam dentro do território sem problema. E pensando nisso que você está falando, quais são as prioridades que você vê? E aí eu queria saber dos dois, de um olhar sobre alguém que está dentro da comunidade, e de um olhar que está de saúde mesmo, de alguém que está ali de frente, né, na saúde. Quais são as prioridades em termos de saúde que você vê que é necessário ali dentro hoje? Para dentro do território? Para dentro do território. Olha, em relação assim à questão da saúde para dentro do território, eu falo assim, eu acho que a gente, enquanto unidade de saúde, né, enquanto na minha pessoa de direção hoje, de levar, cobrar juntas nas reuniões que a gente tem, da melhoria da questão sanitária mesmo, da infraestrutura, porque isso nos traz problema. Se eu tenho um problema de água, né, que não sei coisa, esse problema de água vai acarretar
né? O problema de saúde de alguém, em alguma pessoa. Se eu tenho um problema que meu saneamento básico, se eu não tenho um banheiro direito, isso tudo traz problema. Então, se isso vier a melhorar dentro do território, com certeza a condição de saúde de qualquer um vai estar Melhora, né? melhora. Você também acha? Não, eu vou mais amplo, né? Porque depois da pandemia, nossa população empobreceu, né? Se alimenta mal, né? A unidade de saúde, algumas unidades não comportam a quantidade mais, né? Tem que ampliar a unidade. Então, a prioridade é cuidar das pessoas, a população de rua, que aumentou muito no nosso território, pessoas dependentes de químico, Muito. né? A saúde das casas, né? Os modos habitacionais que tem nas nossas comunidades, estão todas as casas com problema interno e externo, vazamento, trinca, rachadura, mofo, bolor, falta de ventilação. Então tem diversas prioridades, né? O poder público tem que investir nesse território, investir pesado, né? Em vez de estar fazendo muitas outras coisas por aí afora, investir na saúde da população do território do bem. Porque as pessoas estão muito doentes, muitas pessoas muito doentes, doenças muito novas, né? E piorou muito mais com a questão da pandemia, depois da pandemia, né? Então, assim, lógico que os profissionais de saúde faz o que pode, né? As visitas, né? Mas eles são sobrecarregados, muitos deles são sobrecarregados de atividades e não conseguem atender todos. E em torno das unidades de saúde do nosso território, se você der uma volta, você vai ver a quantidade de pessoas que são dependentes de químicos. Estão morrendo por falta de cuidado. E é uma responsabilidade da saúde. É uma responsabilidade do Estado e do município cuidar dessas pessoas, dar dignidade e cidadania para essas pessoas, né? Então, assim, uma coisa bem ampla, a questão estrutural das comunidades, né? O governo vem fazendo. Nas nossas comunidades, o saneamento básico não é ruim. Todas as comunidades, todos os esgotos das 9 comunidades são encanados, né? Vão direto para tratamento, né? E continuam fazendo isso. A gente acabou com esse negócio de esgoto a céu aberto, dos valão que existia no nosso território, não existe mais, né? Mas a gente tem um problema de saúde pública gravíssimo, que é o lixo, né? Sim. É prioridade primeira, porque o lixo é causador de tudo, né? Traz rato, traz bicho, traz todo tipo de doença, tanto respiratória como de pele, né? Então, Sim. assim, são tudo isso aí um pouquinho mais. Então a gente entende, né, para finalizar aqui, ter uma reflexão, a gente entende que vai muito além de saúde. As pessoas, elas, antes de ter acesso à saúde, à educação, saneamento básico, são muitas questões. Até a pessoa chegar num posto, conseguir ter uma consulta, tem muitas coisas por trás, né? Deveria Se aquela nem ir, né? pessoa comeu, a gente teve aqui um podcast, a gente gravou no ano passado, que está disponível no nosso canal do YouTube, inclusive, para quem quiser assistir, sobre insegurança alimentar aqui no Espírito Santo, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas não têm nem acesso à saúde, elas não têm nem força para conseguir ir, né, até uma unidade de saúde. Então, assim, é muito importante esse bate-papo para a gente conseguir entender que, às vezes, os profissionais estão ali, as coisas estão acontecendo, mas o governo precisa atuar muito antes disso, sabe? É ali na saúde para as crianças, na educação para as crianças, né, de acesso de qualidade mesmo. Bom, o papo foi muito bom, muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui. Nós chegamos ao fim desse bate-papo e eu tenho certeza que foi enriquecedor para quem assistiu, para a gente que está fazendo esse trabalho, é gratificante poder dar voz aos profissionais e às pessoas que estão dentro da comunidade. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês dois pela oportunidade de estar aqui, de ouvir vocês. E obrigada a você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Até a próxima. Tchau, tchau.